Prazer enorme ter você aqui para mais uma aula de Direito Penal, nossa segunda aula do semestre. Sempre tentando o diálogo, a interlocução, a interação, para que nós possamos desenvolver aqui juntos esse semestre, com o máximo de conteúdo possível para que você realmente ganhe aí todo o conhecimento possível dessa disciplina que é o direito penal, a sua parte geral. O professor sempre tem que ser um facilitador da vida do aluno, facilitar a vida do aluno, não atrapalhar, e é esse o intento. E como diria Rubem Alves traz um conto sobre o piruá. Piruá, lá no Piauí a gente chama de piruá quando alguém fica no shopping fazendo compras, aí tá piruando. Lá na Bahia, eles dizem que piruá é quando a pessoa fica querendo escutar a conversa do outro. Mas piruá para o Rubem Alves é aquela pipoca que foi para a panela e não se transformou em o milho pipoqueiro, que não se transformou em pipoca. Então, o milho foi para a pipoca, passou por todo aquele período, né, que era para a transformação, mas não se transformou. Então, isso quer dizer o quê? Que nós não podemos nunca querer e ser um piruá. A gente tem que se transformar a partir das oportunidades, e o curso de Direito é um curso que te dá inúmeras possibilidades. Então, você tem todo esse período para transformar, para ganhar conhecimento e, ao final, realizar seus sonhos. E depois vocês fiquem me mandando aí as suas expectativas, seus sonhos, o que vocês planejam para o futuro. O nosso tema da aula de hoje está ainda em relação a esses primeiros conceitos de direito penal. Falei na aula passada sobre algumas características do direito penal, sobre o seu conceito, a diferença entre o direito criminal e o direito penal. E nós vamos aqui avante, trazendo esse conteúdo que no início é bem teórico, mas é necessário para você ter uma base de sustentação, uma base para lá à frente ter um entendimento correto sobre outros conceitos e teorias. Eu vou pedir licença a vocês para fazer uma apresentação aqui através de alguns slides. O doutrinador Kelsen, ele trouxe uma ideia a respeito das leis através de uma pirâmide. E nessa pirâmide, Kelsen entendeu que lá no ápice está a Constituição Federal. Portanto, todas as outras normas, decretos, portarias, atos administrativos, tudo está abaixo. Ou seja, tem que ter consonância com o que está na Constituição. Qualquer norma, qualquer ordenamento, ele não pode contrariar o texto constitucional. O texto constitucional, ele é a base de sustentação de todas as normas. A partir dos seus princípios, das suas normas, é que os outros ordenamentos eles vão estar ali sendo solidificados. A lei penal, ela pode ser feita tanto através de leis complementares quanto de leis ordinárias. Por conta do processo legislativo, de uma facilidade em relação à votação lá no Congresso Nacional,
Normalmente, as leis penais, elas tramitam em forma de lei ordinária. E aí passam, então, por todo esse processo constitucional previsto no próprio texto constitucional a ter vigência. Então, primeiro está a Constituição, lá no ápice da pirâmide, e abaixo as leis federais, as quais, como a lei penal, tem que estar, não pode contrariar o texto constitucional. Isso é importante para que nós possamos, nas próximas aulas, também verificar todos os princípios basilares do direito penal. Princípios que vão limitar o poder punitivo do Estado, que vão garantir o cidadão contra o arbítrio do Estado. O Código Penal, ele é dividido entre a parte geral, que vai do artigo 1º ao artigo 120, que é alvo desse semestre. Nosso estudo é a parte geral do Código Penal, e a parte especial vai do artigo 121 até o artigo 361, não precisando que o Código Penal tenha 361 artigos. Não, porque ao longo do tempo, e o nosso Código Penal é um código de 1940, ele veio tendo transformações. Por quê? Porque a sociedade mudou. E para atender os anseios sociais, o legislador inseriu novos dispositivos, novos crimes. Você não imagina que lá em 1940 tivessem pessoas que levavam aparelhos celulares para dentro de presídio. Diretores de presídios que facilitassem esse tipo de entrada. Hoje em dia, nós temos dispositivos incriminadores para esse tipo de conduta. Assim como condutas que até então, em 1940, elas eram importantes àquela sociedade, para preservar a família, preservar algum status, o legislador vem, entende que aquilo ali não é mais necessário, que não viola bens de interesse reais à sociedade e revoga, tira do ordenamento jurídico, tira o dispositivo. E fica lá um dispositivo revogado. Como o caso do crime de adultério, que não existe mais, o crime de sedução, que não existe mais, crimes que o legislador, em 1940, previu e agora o legislador, não, isso não interessa, então vamos revogar. E aí, essa técnica legislativa de revogar dispositivos, e muitas vezes, quando insere novos dispositivos no Código Penal, ele faz de uma forma a trazer artigo 316A, 316B, então vai ter ali mais de uma descrição de crime em um mesmo tipo penal, em um mesmo artigo de lei. Então, não necessariamente o Código Penal tenha 361 artigos, além do que várias leis extravagantes, várias leis especiais estão aí em vigor, como é o caso da Lei de Abuso de Autoridade, Lei Antidrogas, Estatuto do Desarmamento, Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. São leis que têm por cerne um determinado assunto, determinado tema, mas em algum momento da lei, trazido normalmente em um capítulo, vai descrever condutas e culminar penas, descrever a conduta pela qual o legislador está dizendo que ali é o crime, e em seguida dizer o quantum de pena. Assim você vai ter nessa lei estabelecida uma lei penal, que é considerada penal. Basta ter um dispositivo em uma lei que preveja descrição de conduta e em seguida combinação de pena, quanto de pena, que essa lei é considerada uma lei penal. Portanto, não são apenas 361 dispositivos no Código Penal. Além do Código Penal, propriamente dito, nós temos as leis especiais ou extravagantes. Professor,
Pois não, Hugo? Peço licença. Quando o Código de Trânsito Brasileiro impõe uma pena, é, e lá no Código Penal traz uma pena envolvendo veículo, automotor, elas têm, a do Código de Trânsito Brasileiro tem que ser compatível com a do Código Penal, né? Porque eu acredito que o Código Penal já vai tratar dos crimes contra a pessoa, e já lá traz as penas para isso, né? É o que eu quero entender, se no Código de Trânsito Brasileiro traz as penas, essas penas elas diferem do Código Penal, ou estou enganado? Perfeito, Hugo. Obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. O Código Penal, ele é uma parte, ele é um geral. Ele vai trazer condutas ali gerais. Se uma lei é criada de forma especial, essa lei especial ela prevalece sobre a norma geral. A lei especial prevalece sobre a norma geral, de acordo com o artigo 12 do Código Penal. Professor, Especificamente no exemplo que você está dando sobre trânsito. Vamos supor que você está dirigindo seu veículo automotor e você atropela e mata alguém. Bom, por que houve essa morte? A polícia vai investigar, vai saber o que aconteceu. Você estava vindo na direção do seu veículo a 30 km por hora, com toda a atenção do mundo ao que estava à sua frente. Bem atento mesmo, como de costume. E aí o que aconteceu? Um louco desvairado, querendo ceifar a própria vida, se jogou na frente do seu veículo, cometendo suicídio. Quem matou essa pessoa? Você. Você matou ela. Você estava no veículo, você foi o causador, porque você matou a pessoa. Você teve uma conduta de acelerar o carro e provocou um resultado. E está lá descrito no Código Penal, matar alguém. Você matou alguém. Mas matar alguém, essa conduta para o direito penal, ela é necessária que tenha duas formas. Você só vai cometer o crime se essa tua conduta ela for dolosa ou culposa. Dolo, eu queria matar essa pessoa. Era um desafeto meu, inimigo, e eu resolvi matá-lo. Culpa, inobservância de um dever de cuidado, por imprudência. Você inobservou um dever de cuidado, foi imprudente. Você foi imprudente? Você quis matar essa pessoa? Não há crime. Nós vamos ver isso no princípio da culpabilidade. Um pouquinho mais à frente, estudar todo essa teoria acerca do crime, analisar o crime. Bom, então nem toda morte provocada por uma pessoa vai gerar uma conduta criminosa. Ok. Tem gente que se suicida, se joga na frente do seu carro, e o direito penal só vai atrás daquilo que poderia ter sido evitado. Aquilo que era impossível de evitar, não há por que haver punição. Crime de trânsito. O Código Penal, o Código de Trânsito, ele não prevê conduta dolosa de matar alguém através de um veículo automotor, por meio de veículo automotor. Você utilizar o veículo como instrumento, como uma arma para matar alguém. Você não tem no Código de Trânsito. Professor, se não tem no Código de Trânsito, vai ter aonde? Vai ter no artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Você se utilizou do veículo para matar alguém. É homicídio qualificado? Porque você tem a intenção. O crime é do autor. O crime está com o autor, o crime não está com a vítima. É o autor que decide o que vai fazer. O autor decide, eu vou matar alguém, é um meu inimigo, vou utilizar o carro aqui e matar a pessoa. Artigo 121 do Código Penal, homicídio. Quando você inobserva um dever de cuidado, você está a 70 km por hora numa via que permite você andar no máximo a 40 km. Você inobservou o dever de cuidado e por isso ocasionou essa morte. Você vai responder
pelo artigo 302 do Código de Trânsito, homicídio culposo na direção de veículo automotor. Você não queria matar, mas inobservou um dever de cuidado, você foi imprudente e ocasionou essa morte. Responde criminalmente. Então, essa vai ser a diferença entre os estatutos. Assim, espero ter aí esclarecido a sua dúvida. Com certeza, professor. Então, as características do direito penal. A finalidade do direito penal, ela tem que ser e é preventiva. Antes de punir o infrator, o Arthur quer fazer uma pergunta, está perguntando quando a ação é em legítima defesa. Desculpa, Arthur, eu demorei para ver, você estava levantando a mão. O Arthur está fazendo uma pergunta quando a ação é em legítima defesa e ocasiona morte. Arthur, no artigo 23 do Código Penal, o legislador diz que não é crime. Não é crime quando o agente, a pessoa, pratica o fato em legítima defesa. Então, se você está no veículo automotor e está vendo uma pessoa lá que está sendo... E você pode agir em legítima defesa tanto para si quanto para um terceiro. Então, se alguém está lá, o bandido com a arma em punho, mirando para você e você no seu carro, e ele está lá com a arma apontada para você. O que fazer? Você sai, levanta as mãos, pede pelo amor de Deus para ele não te matar, se ajoelha e, pela graça de Deus, tu vai ficar esperando que ele não faça nada contigo, porque quem está com a arma de fogo apontada para você está disposto a tudo. Então, é legítimo que você passe o carro por cima dessa pessoa. Vai estar agindo em legítima defesa? Claro que sim. Então, de acordo com o artigo 23 do Código Penal, quem age em legítima defesa está agindo licitamente, não há crime. Por quê? Porque o Estado não pode dar uma segurança a todas as pessoas, o Estado não tem condições em sua estrutura suficientes para colocar um policial, um segurança, para estar ao lado de cada um dos cidadãos. Então o Estado pega e diz, bom, se eu não posso te proteger, você mesmo se protege. Se proteja, não morra, não seja estuprado, não seja lesionado, não seja morto. Então, haja. E você vai estar agindo licitamente dentro da legítima defesa, mas é sempre necessário que você esteja no limite da legítima defesa, dentro do que o legislador penal ele descreveu como a legítima defesa. Também no estado de necessidade, que são descritos lá no artigo 24 e 25 do Código Penal. O Arthur está perguntando se mesmo com a intenção de tirar a vida do agressor. Quando você está nessa situação, Arthur, e a pessoa está lá com a arma de fogo, mandando tu parar teu carro, porque ele quer tomar o teu carro, e você não sabe se ele vai só tomar o teu carro, ou além do teu carro vai te matar, e as duas ações elas são injustas, elas agridem o bem jurídico tutelado pelo Estado, sim, porque o Estado é que protege. O Estado protege o teu patrimônio, o Estado protege a tua vida, e contra isso ele te permite agir. Então, quando você vai e passa por cima desse indivíduo que está com a arma de fogo, é claro que você está com a intenção de lesionar, de matar ele. Só que o teu ato, o teu dolo, a tua vontade de matar ele, vai ser excluída pela legítima defesa, que é uma causa de exclusão da ilicitude. Mas você quis matar ele. Por qual motivo? Em legítima defesa. A conduta é dolosa, só que o motivo, ele é lícito. Obrigado pelas perguntas, participação excelente. Não fiquem com dúvida. Então, a finalidade preventiva como característica do direito penal, antes de punir o infrator da ordem jurídico-penal, procura motivá-lo para que dela não se afaste, estabelecendo normas proibitivas e combinando as sanções respectivas, visando evitar a prática do crime. É o que o artigo traz, né, professor? Sim, a partir do momento que... Traz, né?
Ela traz ela traz o que não é para fazer e as sanções, caso você faça, né? As punições devidas. É a finalidade Mas preventiva. só que por uma técnica legislativa, Hugo, o direito penal, o ordenamento jurídico, ele não é um proibitivo. Não é lá o decálogo que tinha não matarás, não furtarás, não cobiçarás mulher do próximo. Não, não é assim. A técnica é descrever a conduta. Então, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Não furtarás, artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outra e coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, o legislador, a sua técnica legislativa é descrever a conduta e combinar o quanto de pena. Sabedores, as pessoas, a sociedade, sabendo que o indivíduo que pratica esse fato, ele é punido, ou deve ser punido, o Código Penal vai fazer com que essas pessoas elas se abstenham de praticar esse ato. Então, a finalidade é preventiva, fazer com que as pessoas não pratiquem o fato em virtude de saberem que esse fato será punido pelo Estado. É uma ciência normativa, objeto é o estudo da norma do direito positivo. Nós temos o Código Penal, nós temos a legislação, os dispositivos, os artigos, pelos quais a gente faz a interpretação devida. Então, é uma ciência que estuda a norma, o direito positivado, posto. Valorativo, estabelece a sua própria escala de valores, que varia de acordo com o fato que ele dá conteúdo. Então, o legislador, ele vai ponderar aqueles bens mais importantes à sociedade. Vai verificar patrimônio, vida, liberdade, integridade física, e aí vai pegar outros, direito do autor, direito ambiental, direito à administração, a questão da justiça, preservação da justiça. Aí vai estabelecer crimes lá para violação de tentativas de fraudes, para os crimes de fraude. Então, são várias formas que o legislador vai buscar os bens jurídicos tutelados, aqueles protegidos, vai fazer uma seleção desses bens e, a partir disso, vai valorar. No momento de impor pena, será que um crime de ameaça deve ser punido com a pena maior do que um crime de morte? Um crime de homicídio? Não, tem que haver essa valoração. E isso tem muita crítica a respeito dessa valoração da legislação penal, principalmente no momento que o legislador está trazendo novos dispositivos penais. Porque, como é uma lei nova, e aí o anseio da população para cada vez termos penas mais elevadas, mais draconianas, aí fica um Código Penal que valorou, imagine aí você ter matado uma Vitória Régia, praticado um crime ambiental, com uma pena maior do que um crime contra a vida. Então, essa desproporção muitas vezes acaba acontecendo ao longo do tempo. E aí nós precisaríamos de toda uma revisão, uma nova estruturação de todas as leis penais, que há uma tramitação, mas que está parado. Caráter finalista, visa a proteção dos bens jurídicos fundamentais como garantia de sobrevivência da ordem jurídica. Então, a finalidade do direito penal é a preservação dos bens jurídicos mais importantes à sociedade, aqueles que vão garantir a sobrevivência da ordem pública, da ordem jurídica. Sancionador, protege a ordem jurídica combinando sanções. O direito penal, lhes garanto, é o único ramo do direito que impõe sanção penal, que é possível a privação da vida da pessoa através de um processo criminal com o fim
de haver, ao final, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a condenação. Então, essa característica do direito penal, ela é única, de sancionar, de impor sanção, pena, no sentido de castigo, imposição pelo mal injusto praticado. Então, somente o direito penal. E você vai encontrar na sua doutrina, todos os doutrinadores, eles trazem essa relação do direito penal com outros ramos do direito. E aí é fácil entender a partir do momento que você entende que o direito penal está protegendo bens. Vai proteger o bem. Ah, como é que vai proteger o bem? Eu dei o exemplo do carro que você comprou na revenda e com uma semana fundiu o motor. Poxa, mas e agora? Tive um prejuízo enorme. Estou com o carro, comprei agora, gastei tudo que eu tinha para comprar o carro e agora o carro não anda, o carro bateu o motor. Aí você tem o direito civil, que vai dar essa proteção nas relações comerciais. Beleza. Mas o direito civil, ele precisa também ser protegido. Se essa pessoa que te vendeu, o comerciante, se a intenção dele era de fato te levar a um prejuízo, te enganando, você ficou na berlinda, você ficou sem pai nem mãe. Poxa, mas só a relação comercial é suficiente? Não. A proteção do direito civil vai se dar através do direito penal, fazendo com que o quê? Com que o legislador vá proteger o patrimônio das pessoas. E ele o faz. De que forma? Impondo o crimes contra o patrimônio, crime de furto, o crime de roubo, crime de estelionato, crime de apropriação indébita. Todos esses crimes, eles estão estabelecidos no Código Penal, mas eles protegem o direito civil. A vida das pessoas, a integridade física das pessoas é importante? É. E vai ser protegida como? Através do direito penal. Dá uma proteção. Vai impor o crime de morte, de homicídio, crime de lesão corporal, vai trazer a lesão corporal grave, gravíssima. Então, o direito penal vai por trás de cada um dos ramos do direito, cada uma das garantias, dos bens garantidos, para dar essa proteção. E ele o faz naquilo que for mais importante, naquilo que realmente importe à sociedade. Não vai fazer sobre tudo. Ah, tem um trânsito. O legislador não vai atrás de impor pena para estacionamento proibido, ultrapassagem indevida, passar no semáforo quando está vermelho. Então, essas infrações administrativas que apenas uma multa administrativa lá do Detran resolve, é suficiente, não vai precisar de direito penal. Direito penal é última ratio, última razão. Somente quando os outros bens não forem suficientes, quando o direito administrativo não for suficiente, o direito civil não for suficiente, o tributário e o constitucional, se esses não forem suficientes, vamos impor pena. Vamos trazer a descrição da conduta e, em seguida, comminar a pena. Então, a relação com os outros ramos, vem aqui o direito constitucional, vários direitos individuais previstos no artigo 5º do texto constitucional têm conteúdo penal. E aí vem alguns princípios, como da anterioridade da lei penal, da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsão de crimes hediondos e correlatos. Então, pela pirâmide lá do Kelsen, você viu, o direito constitucional, ele é o ápice da pirâmide. O direito penal está aqui embaixo. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter como fonte a lei constitucional, os princípios constitucionais. Vai dar base de sustentação a todo o direito penal. Vai limitar o poder do Estado contra o cidadão, o arbítrio do Estado.
o Código Penal, ele acaba sendo uma garantia do cidadão contra o Estado, sim. Porque se tem um texto penal que está normatizado, está positivado, está lá a lei escrita, dizendo, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, se eu for lá e matar alguém, eu só posso ser punido dessa forma, entre 6 a 20 anos. Se o que eu pratiquei foi exatamente isso que estava descrito, é por isso que eu vou pagar. Não pode vir, depois que eu pratiquei o crime, uma nova lei dizendo, não, agora é pena de morte. Agora você vai morrer porque você matou. Não, mas eu não sabia. Isso é injusto comigo, porque se eu soubesse que era pena de morte, eu não teria praticado o fato. Então, é garantia do cidadão. E o direito constitucional vai trazer essas garantias, vai trazer os princípios. E aí nós vamos estudar o princípio da personificação da pena, princípio da individualização da pena, princípio da culpabilidade, princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da intranscendência da pena. Então, todos esses princípios nós vamos estudar, e são princípios que estão previstos no texto constitucional, quer estejam expressos, quanto implicitamente. Nós vamos ver o princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da intervenção mínima, princípio da confiança. Todos esses princípios são derivados ou expressos no texto constitucional. O direito administrativo, o Código Penal, em seus artigos 312 a 359, prevê crimes contra a administração pública. A administração pública é responsável pela primeira caracterização e definição do crime, no inquérito policial e pela execução da sanção prevista na norma penal, efeitos extras penais da condenação. Então, o direito administrativo. O senhor pode me dizer o que é um inquérito policial? Posso. O inquérito policial é o meio, o instrumento que a polícia tem para formalizar o procedimento acerca de um crime que foi praticado. A partir do momento que há o cometimento de um crime, mataram uma pessoa lá no bairro Bom Jardim. A autoridade policial, com seus agentes, delegado de polícia, comparece ao local. Isola o local, vem a perícia técnica, faz a perícia, elabora o laudo pericial, depois o delegado vai ver se arrecada ali, apreende as coisas que forem necessárias, encaminha para a perícia, e tudo isso é formalizado dentro do inquérito policial. O delegado de polícia, se a pessoa não tiver sido presa em flagrante delito, se tiver sido presa em flagrante delito, o inquérito policial é instaurado através de um auto de prisão em flagrante. A peça inicial do inquérito policial será o auto de prisão em flagrante, porque a pessoa foi presa no momento em que praticou o fato ou logo após a prática do fato, quando surpreendida com objetos que façam presumir ter sido ela autor daquele crime. Se o indivíduo não foi preso em flagrante, o delegado de polícia vai instaurar o inquérito policial através de uma portaria. Bota lá, papelzinho. Portaria, aí, dia tal, eu, delegado fulano de tal, tantas horas do dia tal, tendo conhecimento, tomado conhecimento do fato, aí descreve o fato, e aí ele instaura o inquérito dizendo todas as diligências que são necessárias a partir de agora para serem realizadas a fim de, principal, colher a materialidade do crime, saber se realmente o crime ocorreu, e a autoria, saber quem foi o autor desse crime. E tudo isso ele vai formalizando dentro do inquérito. Vai ouvindo testemunhas, ao final o interrogatório do sujeito que praticou o crime, faz um relatório final e encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público, promotor de justiça, com base no inquérito, normalmente com base no inquérito, é que vai, se ele tiver
provas suficientes, indícios suficientes ali que foram apurados em relação à autoria e à materialidade do crime, o promotor de justiça ele oferece uma denúncia. E o que é a denúncia? É a forma técnica, o meio que o promotor encaminha essas peças para o Poder Judiciário. Então, denúncia do Ministério Público, o promotor vai lá descrever todo o fato, vai basear a denúncia dele no inquérito policial e encaminha para o Poder Judiciário. Com o recebimento da denúncia pelo juiz, está formalizado ali o processo criminal. E aí, no processo, ampla defesa, contraditório, que são meios que a defesa tem desse procedimento. Professor, é aí que vai ser usado o Código de Processo Penal, né? Perfeito. Porque o Código de Processo Penal ele vai prever toda a formalidade, todos os prazos, todos os trâmites em relação ao processo criminal. Assim como prevê sobre o inquérito policial. Está tudo lá no Código de Processo Penal. E todas essas situações, elas são ainda administrativas. Antes de haver o processo criminal, tudo antes é administrativo. A polícia judiciária, o delegado de polícia, através do inquérito policial, é uma formalização administrativa ainda. São os órgãos do Estado querendo trazer conhecimento acerca de um crime. E aí, após que havendo o processo criminal e a condenação, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é que passa o Estado, então, ter esse poder de punir o indivíduo. E a partir do momento que vai punir, condenou o indivíduo a 30 anos de prisão. Onde é que ele vai cumprir a pena? No presídio. E quem é que gere o presídio? O Estado, o governo, poder executivo. Poder executivo que vai gerir lá as penitenciárias, os presídios, e ele vai estar ali naquele local. Então, essa é uma parte administrativa. E o direito administrativo, ele também é garantido pelo direito penal. Nós vamos ter lá crimes estabelecidos. Você tem a prevaricação. O funcionário público, ele deixou de fazer algo por conta de um interesse pessoal, de um sentimento pessoal, em relação ao que ele deveria ter feito e não fez. O funcionário público ele está se corrompendo. Alguém corrompeu o funcionário público. Tudo isso daí ensejou o quê? Descrição de condutas e combinação de penas. Então, tem, através do Código Penal, uma relação com o direito administrativo. Então, há a previsão de diversos crimes, tanto para proteção da administração pública, do particular contra a administração pública, quanto também dos entes que trabalham na própria administração pública. Direito civil, falei bastante aqui, vários institutos previstos no Código Civil são protegidos por meio do direito penal. Exemplos, considera-se o furto como crime para proteger o patrimônio, no crime de bigamia, o bem protegido é o casamento. Vários institutos do direito civil são protegidos através da norma penal que vai descrever condutas para o fim das pessoas terem essa finalidade preventiva, delas não virem a praticar o crime, sabedoras de que poderão vir a ser punidas. Sempre é um dever ser. Não é porque você praticou um crime que você vai ser punido. Por quê? Pode ser que você fuja. Pode ser que o Estado nunca consiga identificar que foi você o autor. Então, é um dever ser. A pessoa comete um crime, ela deverá ser punida. Direito processual, civil, penal, administrativo e trabalhista. O Código Penal dedica todo um capítulo entre os artigos 338 a 359
aos crimes que afetam a administração da justiça. O bem jurídico aqui protegido é o regular esclarecimento da verdade em qualquer espécie de processo. Exemplo, crime de falso testemunho. Então, o direito penal, vai proteger o processo, vai proteger a justiça. Então, vai descrever o que afeta um processo. Bom, tem muita gente que vai perante o juiz e mente. Vai na delegacia e conta um monte de mentira. Poxa, e aí, agora o que a gente faz? Não, vamos pegar o Código Penal e descrever aqui condutas para proteger o processo, proteger a justiça. Vamos descrever aqui o crime de falso testemunho. Pessoa que falsear no seu depoimento, contar uma mentira. Vamos aqui, denunciação caluniosa. Um crime contra aquela pessoa que chegou dizendo uma mentira, sabendo que é mentira aquele crime que ela imputou a outra pessoa. Vamos trazer aqui falsa perícia, um perito que descreveu no seu laudo falsamente uma perícia, com o fim de obter alguma vantagem. Vamos descrever aqui a falsa perícia. Vamos descrever aqui uma conduta para aqueles que, no local de crime, para enganar a polícia, enganar a administração da justiça, eles ludibriaram. Era um homicídio, mas burlaram aqui para que a polícia acreditasse que tivesse sido um latrocínio, um crime contra o patrimônio. Então vamos descrever aqui a pessoa que altera a cena do crime com essa finalidade. Então, o processo vai ser protegido. E é protegido como? Através do direito penal. Então, vai se criando uma relação entre o direito penal e os ramos do direito. O Arthur está me fazendo uma pergunta aqui. Professor, qual a diferença entre inquérito e investigação? Arthur, a investigação, obrigado mais uma vez pela pergunta, a investigação ela é mais genérica. Então, eu posso ter tomado conhecimento de um fato, eu, autoridade policial, delegado de polícia, e estou investigando, estou apurando. Ouvi uma notícia no jornal, alguém me contou algo, eu fui lá investigar. Mas eu não formalizei ainda. Não está ainda no papel. O inquérito policial, ele é um procedimento formal, oficial. A partir do momento que o delegado instaura um inquérito, é porque ele tomou conhecimento de um crime e a necessidade de formalizar para conseguir a autoria e a materialidade. Saber quem foi e se o fato existiu. Ok, aí ele instaurou o inquérito policial para isso. No inquérito policial é uma investigação, mas só que formal, oficial. Ele mesmo, delegado, não pode arquivar o inquérito. Ele não tem esse poder. Ele tem que remeter para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, e lá sim é possível haver esse arquivamento. Mas a própria autoridade, mesmo ela tendo instaurado o inquérito policial, ela não tem o poder de arquivar. A Leidiane está aqui participando mais uma vez. Obrigado, Leidiane. Professor, para entrar com ação penal, necessariamente deverá antes haver o inquérito? Leidiane, não necessariamente, não obrigatoriamente. Se o Ministério Público, que é o promotor de justiça, que é quem promove a ação penal. A ação penal pública é promovida pelo Ministério Público. O promotor de justiça vai ali denunciar alguém, vai formalizar ao Poder Judiciário para que haja o processo crime. Se ele já tiver elementos suficientes, informações suficientes sobre um determinado fato, ele não tem obrigatoriedade de mandar instaurar o inquérito policial. Normalmente, e hoje em dia, o Ministério Público faz muito através do PIC, procedimento investigatório, lá do Ministério Público. Ele faz uma investigação, colhe dados e, se tiver dados suficientes, ele já encaminha, sem a necessidade, sem a obrigatoriedade
de antes ter sido instaurado o inquérito policial. Espero aí ter esclarecido a você. E a ação penal a gente vê as suas classificações no final do semestre. Ação penal privada, ação penal pública, o que é uma denúncia, o que é a queixa-crime. Lá no finalzinho do semestre a gente vê. Direito processual penal, o conjunto de atos que chegam até a decisão definitiva do juiz é chamado de processo penal. Enquanto o direito penal define os crimes e as penas, o direito processual penal define o conjunto de atos que a se aplicar o direito penal em cada caso concreto. O direito processual, o indivíduo cometeu o crime e agora ele vai ser processado. Então, a partir do momento que há o cometimento do crime, o indivíduo tem lá um dispositivo penal que é descrito, onde a conduta que ele praticou se subsumiu, se ajustou ao que ele praticou. Então, passa a ter o Estado o poder de punir, para a persecução penal, para fazer com que o indivíduo venha a ser processado, julgado, e caso seja condenado, e a condenação transite em julgado, onde não vai caber mais recurso, ele cumpra sua pena. E o meio, a forma de se fazer isso, está no texto legal. Que texto é esse? O Código de Processo Penal. Vai descrever todas as formalidades necessárias, precisas, a serem respeitadas para o processo. Prazo de defesa, prazo para oferecimento de denúncia, prazo para conclusão do inquérito policial, prazo para alegações finais, para a forma em que as testemunhas devem ser ouvidas, primeiro as testemunhas de defesa, depois as de acusação, a oitiva do acusado em seu interrogatório, a forma que o juiz tem que fazer para expor a sua sentença, tudo isso está dentro do Código de Processo Penal. O direito internacional determina onde deve ser julgado aquele que cometeu o crime, em mais de um país. É formado por um conjunto de tratados que tem o objetivo de combater os crimes que normalmente afetam mais de um país. Exemplo, tráfico de drogas e de pessoas. O Brasil aderiu ao Tribunal Penal Internacional. Nós vamos ver muito aqui, entre os artigos 7º e 9º do Código Penal, esse direito penal internacional. Como o Brasil se comporta em relação à sua legislação ao mundo, aos outros países. Quando é que um crime praticado lá no exterior, o Robinho praticou um estupro lá na Inglaterra, o Neymar está sendo acusado de um estupro lá na França. Quando é que é possível a legislação penal brasileira ela se impor a crimes praticados em outro país? A extradição, professor? A extradição é uma possibilidade. A extradição também está dentro do direito internacional. A extradição é quando um país soberano ele solicita a outro país que também é soberano para que encaminhe um indivíduo que tem mandado de prisão ou condenação. E aí esse país que é soberano decide se vai mandar ou não. Aqui o Brasil, por exemplo, ele não manda os brasileiros natos, eles não podem ser extraditados. Nós não mandamos nossos nacionais para outros países a fim de serem julgados por crimes cometidos
Em outros países, nós não fazemos isso. Então, Só nós vamos ver o princípio da territorialidade no artigo 5º, vamos ver a extraterritorialidade no artigo 7º, como o Brasil vai se comportar crimes ocorridos lá fora, quando é que é possível a aplicação da legislação penal brasileira. Vamos ver no artigo 9º como o efeito da sentença penal estrangeira, quando uma sentença penal é estabelecida lá em outro país, ela pode vir a surtir algum efeito aqui no Brasil. Vamos ver que efeitos são esses. Além de verificar as imunidades. Algumas pessoas detêm imunidade. Apesar de praticarem crimes aqui no Brasil, elas não poderão vir a ser julgadas aqui em nosso território pelo crime. Qualquer crime, aí não vai poder ser julgado aqui. Vamos ver quem é que tem essa imunidade. Então, várias situações aí envolvendo o direito internacional, inclusive o Tribunal Penal Internacional, a que o Brasil aderiu, com sede lá em Haia, na Holanda, e aí o Brasil, nós vamos ver, tem a possibilidade também de enviar ao Tribunal Penal Internacional um brasileiro. Será que pode mesmo? Nós vamos ver nesse estudo do direito internacional. Direito do trabalho, o Código Penal prevê, entre os artigos 197 a 207, os crimes contra a organização do trabalho. Exemplo, atentado contra a liberdade de trabalho, o direito penal sempre dando proteção aos demais ramos do direito. Como? Descrevendo condutas. O que está te afetando aí? Você, direito do trabalho, o que está lhe afetando? Não, os crimes as condutas mais perniciosas, mais graves aqui para a gente são essas, essas e essas. Então, é importante que haja uma proteção. Então, o direito penal vai lá, descreve uma conduta, aquela conduta, e comina a pena, para dar proteção a esse direito. O direito penal, ele é uma ciência, ele está dentro das ciências criminais. E aí eu vou fazer aqui um parêntese só para mostrar o que não vai ser fruto do nosso estudo. O direito penal é a lei, é a norma, é o direito positivado, que nós vamos interpretar, ter conhecimento. Agora, existe uma ciência criminal, que é a criminologia, existe uma ciência criminal, que é a política criminal. São outras ciências, mas aí eu faço parênteses só para demonstrar o que são essas ciências e que não será ao do nosso semestre. Criminologia, política criminal é estudado no curso de Direito em uma disciplina que é a criminologia, uma disciplina que é optativa, mas de muita importância para aqueles que enveredarem em concursos públicos nesse ramo. Promotor de justiça, juiz de direito, delegado. Então, é bom fazer essa disciplina que é a criminologia. E o que é a criminologia? É um conjunto de conhecimentos que se ocupa do crime, da criminalidade e suas causas, da vítima, do controle social do ato criminoso, bem como da personalidade do criminoso e da maneira de ressocializar. Então, essa criminal da criminologia vai entender, compreender, ou pelo menos tentar saber por que o indivíduo comete um crime. É o meio social em que ele vive? Quando ele vai preso, vai para o presídio, ele retorna ao mesmo ambiente, ele saiu pior ou saiu do mesmo jeito? Ou o presídio conseguiu ressocializar, o Estado colocou a sua mão e ajudou ele de alguma forma?
A pessoa já nasce criminoso? É um criminoso nato? Tinha lá o Lombroso que ele media o crânio, media o queixo, e aí ele classificava. Ah, o cara do queixo grande é um estuprador. Ah, a circunferência da cabeça. Ah, esse daqui tem propensão a crimes contra o patrimônio. Aí você fica, professor, não acredita? Ele fazia isso. Ah, professor, mas ainda é visto esse autor? Sim, porque apesar desses estudos, Lombroso, trouxe várias contribuições à ciência da criminologia, porque ele queria entender a pessoa criminosa, queria entender e compreender a questão da compleição física, se era importante ou não, porque antes não se... Tanto faz quanto tanto fez, ninguém vai atrás de saber o porquê a pessoa cometeu o crime, quais as condições dela. Não, cometeu o crime, pronto. Prisão, presídio, gente, isso é coisa moderna. Antigamente não tinha nada disso, não. Só tinha uma pena, era morte. Ah, você praticou alguma coisa. Os deuses estão de mal agora com você. Morte. Ah, o imperador, você pegou, olhou para ele de cara feia. Guilhotina. Então, tudo isso é moderno. Presídio, leis. O mundo não nasceu nem com lei, nem com código penal, nem com código de processo penal, com princípios. Tudo dos últimos séculos. Então, o direito penal ele é um avanço, e nós temos avançado. Nós vamos ver muito isso na aula sobre a história do direito penal. E aí nós vamos entender, compreender por que o nosso direito hoje em dia é tão garantista. Por que motivo é tão importante haver os direitos humanos. E muita gente não consegue compreender ou compreende de forma equivocada. Então, a ciência da criminologia vai entender o delinquente, os motivos, o seu meio social, a vítima, a vitimologia, o quanto a vítima contribui para um crime. Será que é necessário entender a vítima? Será que tem vítima que realmente contribui para o crime? Tem gente, a pessoa tá te insultando, e chega uma hora você perdeu a noção, perdeu a paciência, e aí só o caso em concreto para haver a avaliação necessária e verificar se de fato a vítima teve alguma contribuição para o crime. Não é simplesmente, a pessoa era uma prostituta e a prostituta estava com roupas sensuais. Não, isso não quer dizer que ela provocou o crime. Não, de forma alguma. Era uma pessoa que andou na beira-mar, na Avenida Beira-Mar, com corrente de ouro, com pulseira de ouro andando. Provocou o crime? Não, não é isso. Mas é importante esse estudo em relação à vítima. E o estudo em relação à vítima, ela acaba trazendo inúmeros benefícios. Porque antigamente ninguém se preocupava com vítima, era só o autor para ser punido. Hoje em dia, tem que se preocupar com vítima, tem que pensar na vítima para que a vítima seja reparada, seja indenizada, para que a vítima seja acolhida. E tudo isso é fruto do quê? De estudo, de doutrinadores que vão pensando, vão através de congressos, seminários, e aí vão evoluindo nas teorias. Professor, e essa ciência da política criminal? Conceito dela. A política criminal é um conjunto de estratégias formuladas pelo Estado, legislativo e administração, que define inicialmente os bens a serem protegidos pelo direito penal e, posteriormente, as formas de combate à criminalidade. Está diretamente relacionada à criminologia, pois utiliza seus estudos e pesquisas e diferencia-se dela pelo seu objeto.
não é a realidade concreta, mas os meios de transformá-la. Então, nessa política criminal, vai avaliar todo um perfil, toda uma situação. Vamos analisar um bairro. Por que o bairro do Bom Jardim tem uma quantidade de homicídios que é 10 vezes maior, 20 vezes maior do que um bairro como Meireles? O que está acontecendo? Vamos ver. Quantas escolas tem um bairro? Quantas creches? A iluminação. Será que a iluminação faz diferença em uma comunidade, em um bairro? Lógico que sim. E aí você vai ver que no local não é uma comunidade que tenha líderes comunitários, não tem a força do poder do Estado para ajudar aquela população. E aí são intervenções de política criminal. Professor, quer dizer que política criminal é isso? É isso e muito mais. Quando você pensa, final do ano tem os presos que eles vão para uma saída temporária. E alguns chamam equivocadamente de indulto de Natal. O indulto de Natal é uma coisa, a saída temporária é outra. Na saída temporária, o preso que está no regime semiaberto, ele sai do presídio para a festa do fim do ano, festa de Natal, e ele retorna para o presídio para terminar de cumprir sua pena. Só que muitos não voltam. Aí pegam esse benefício, que teoricamente são presos no semiaberto, que já estão próximos a finalizar suas penas, e aí não retornam, vão para o mundo do crime novamente. O indulto de Natal, tecnicamente, é um perdão. Quem recebeu o indulto de Natal está perdoado, não tem que voltar. E o indulto de Natal, ele é dado, normalmente no final do ano, através de decreto presidencial, a indivíduos que estão paraplégicos, que estão lá com AIDS, com doenças terminais, tetraplégico. Ficou tetraplégico onde? No presídio. Nos mutins, nas rebeliões, nas agressões sofridas. Ficou louco. E aí o presidente dá esse indulto. Por quê? Política criminal. Para quê? Diminuir custo. Cara, tetraplégico na doença terminal dentro do presídio é só custo. Por que não tem, não vai ter redução da menoridade? Porque é custo. Se você reduzir a maioridade de 18 anos para 16, olha a quantidade de indivíduos com 16, 17 anos que você vai ter que manter dentro de uma unidade prisional. O custo que é isso. Então, não vale a pena por uma política criminal de custo, econômica. É complicado. O Arthur está fazendo uma pergunta aqui. Mas fora ele não continuará custando para o Estado? Mas fora ele não continuará custando. Arthur, se for fazer um cálculo, o indivíduo ali, 17 anos de idade, e aí qual o crime que ele está praticando? Ele está praticando um crime de tráfico de drogas, certo? Reiteradamente ele pratica o crime de tráfico de drogas, Arthur, um menino de 17 anos. Qual é o custo para o Estado dele estar tendo essa conduta? Aí você pega e diz, não, professor, mas vai influenciar na saúde pública, tal, tudo bem, mas não é um custo que você consegue palpar. Mas o custo desse indivíduo no presídio durante quantos anos? Durante 15 anos. Vamos supor que ele foi preso por tráfico de drogas e recebeu uma pena de 15 anos. São 15 anos mantendo esse menino de 17 anos no presídio. Se ele for pego, se for apreendido através do Estatuto da Criança e do Adolescente, no máximo são 3 anos. Então, tu está saindo de 3 anos para 15. Então, o custo é esse. É uma quantidade de tempo muito maior. Porque não é que ele não vá mais ser apreendido.
Ele continua sendo apreendido, só que a apreensão dura 10 anos, no máximo. Sempre sai antes. Mas se for preso num presídio sendo maior de idade, vai ter uma pena bem maior. O sujeito, pelo crime de tráfico de drogas, não tem uma pena de 3 anos. Sempre é bem mais elevada. Professor. Oi, Leidiane. Espero ter atendido, Arthur. No caso da política criminal, ela está dentro da área administrativa, de gestão administrativa, né? Não na jurídica. É uma gestão estratégica do poder executivo, não é isso? Do poder é um conjunto de estratégias. Legislativo, administrativo e o legislativo. Essa questão aí, alteração da menoridade. É política criminal. Você, através do legislativo, permitir que presos que estão tetraplégicos com doença terminal, que eles já possam cumprir suas penas em casa. É do legislativo através de uma política criminal. Da administração, você pegar dentro da unidade prisional, você conseguir trazer a ela projetos para que haja a ressocialização. Você entender que a ressocialização é necessária, e aí você volta a ter políticas públicas adequadas para a ressocialização, com projetos. É tudo dentro da administração também do Poder Executivo. Então, é um conjunto de estratégias. Sempre voltados ao quê? À diminuição da violência e da criminalidade. Esse é o objetivo maior. Eu vou aqui para o próximo slide da disciplina, sendo que você encontra esses slides no AVA em material didático, em apresentação. Tem logo no primeiro material, você vai localizar esses slides. Então, eu vou já puxar aqui para o segundo slide da nossa disciplina. Adentramos, então, no segundo slide. Fontes do direito penal é o tema principal. Você vai encontrar na sua doutrina algumas classificações em relação à matéria de direito penal. É um tema bem teórico, então necessita de um pouco mais de concentração acerca dessas classificações. Uma delas está dividindo o direito penal em comum e o direito penal especial. Qual seria a distinção entre direito penal comum e um direito penal especial? O comum, ele é aplicado a todos os cidadãos. Se a aplicação do direito ao caso concreto não demandar jurisdições próprias, sua qualificação será de norma penal comum. Então, se eu cometo um crime e eu vou responder perante a justiça comum, uma vara criminal, qualquer uma das varas criminais, vara de tóxicos, vara de trânsito, mas é uma vara comum, é chamado de direito penal comum. Então, está relacionado
a quem vai julgar. Quem vai julgar essa pessoa? O direito penal especial, ele requer uma jurisdição especial. Juízes específicos para aquele caso. Tem seu campo de incidência restrito a uma classe de cidadãos conforme qualidades particulares. Se a norma objetiva é a norma penal, somente se aplicar por meio de órgãos especiais, constitucionalmente previstos, a norma terá caráter especial. Então, a Constituição Federal, ela prevê, para alguns casos, uma justiça especial. Nós temos no Brasil, como justiça especial, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Então, quando o crime que foi praticado foi um crime militar, o sujeito vai responder perante a Justiça Militar. Então, é considerado um crime do direito penal. Esse crime vai ser julgado perante a Justiça Militar. Então, é dito justiça especial, direito penal especial. Se o crime que o indivíduo tenha praticado é um crime eleitoral previsto no Código Eleitoral, quem vai julgá-lo é a Justiça Eleitoral. Então, é a questão de quem está julgando, se é a Justiça Eleitoral ou a Justiça Militar. A Justiça do Trabalho, apesar de ser uma justiça especial, ela não julga crimes. Professor, quer dizer que se a pessoa for lá e mentir durante uma audiência na vara do trabalho, é crime? Ou não é crime? É crime. Só que não é a Justiça do Trabalho quem vai processar e julgar o sujeito. Vai fazer o quê? Pegar aqueles autos, aquele depoimento, tudo que for necessário de informação e encaminhar para a Justiça Comum. Lá para o Fórum Clóvis Bevilacqua. E lá haverá uma distribuição para uma das varas criminais. Uma das varas criminais. Um juiz comum, um juiz criminal, é que vai julgar. Alguns crimes têm, apesar de serem comuns, mas eles são considerados, tem uma justiça que é a Justiça Federal e tem a Justiça Estadual. Mesmo estado. No estado tem a Justiça Federal e tem a Justiça Estadual, dependendo do crime. Por exemplo, tráfico de drogas. Se o tráfico de drogas for internacional, é competência da Justiça Federal. Se o tráfico de drogas for dentro do próprio estado, Justiça Comum, estadual. Crimes... Se eu cidadão, furei um pneu do ônibus, Justiça Comum, crime de dano. Se eu, cidadão, furei o pneu desse ônibus para impedir que os trabalhadores, motoristas de ônibus, para que eles mantivessem uma greve, é um crime federal contra a organização do trabalho. Então, dependendo do crime, eu ainda posso ter esse crime comum, esse direito penal comum, sendo julgado pela Justiça Federal ou Estadual. Então, o principal aqui dessa classificação é que você entenda que, em relação a essa classificação de direito penal comum e direito penal especial, está quem julga. Se quem julga é a Justiça Eleitoral ou a Justiça Militar, em detrimento dos crimes praticados serem crimes eleitorais ou militares, é dito direito penal especial. Se for um crime comum, competência Justiça Estadual ou Federal para os crimes. A Justiça Militar Estadual está prevista na Constituição Federal de 1988, no artigo 125, parágrafo 4º. O que diz o texto constitucional? Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados,
nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Então, veja que há um dispositivo constitucional prevendo a justiça militar e a sua competência para julgar esses crimes militares. Em relação à justiça especial eleitoral, a previsão legal está na Lei 4.735 de 1965. Artigo 35. Artigo 35. Compete aos juízes eleitorais. Inciso 2. Processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais. Então, competência dos juízes eleitorais, eles têm também para processo criminal em relação aos crimes eleitorais. E aí é o quê? Justiça penal especial. Justiça penal especial está em relação à justiça militar e em relação à justiça eleitoral. O resto, justiça comum. Direito penal comum. Aqui um quadro que eu trouxe para você ter uma ideia sobre a estrutura do Poder Judiciário. Que estrutura é essa? Se eu cometi um crime de homicídio, matei uma pessoa, tá, quem é que vai me julgar? Juiz de direito. É um juiz de direito. Juiz de direito comum. Pratiquei um crime de tráfico internacional. Juiz federal, porque o crime é um crime federal. Quando eu vou recorrer da decisão desse juiz, o juiz me condenou. Mas cabe recurso, eu vou recorrer da decisão. Eu estou inconformado, me condenou, sou inocente. Então eu vou recorrer. Recorro para onde? Se for um crime comum, de juiz comum, é para o Tribunal de Justiça, os nossos desembargadores. Se for um crime federal, tráfico internacional de drogas, é o Tribunal Regional Federal. Lá a 7ª região aqui, que fica em Pernambuco. Dessas duas instâncias superiores, onde eu recorri de uma decisão que eu fiquei inconformado em relação a ela, eu vou recorrer para um tribunal superior. Agora, os desembargadores, eles mantiveram a decisão, que foi injusta, eu considero injusta. Aí eu posso o quê? Posso recorrer. Recorrer para onde? Para o Superior Tribunal de Justiça, STJ. E aí, a última instância é o Supremo Tribunal Federal. Veja aqui as outras justiças especiais. A Justiça do Trabalho, que não julga crimes, ela recorre ao Tribunal Regional do Trabalho, depois Tribunal Superior do Trabalho e, por último, Supremo Tribunal Federal. Juízes eleitorais, que esse sim, direito penal especial, pode haver o processo crime dos crimes eleitorais, o recurso é para o Tribunal Regional Eleitoral, posteriormente, recurso para o Tribunal Superior Eleitoral e aí sim, Supremo Tribunal Federal. Juízes militares recorre exclusivamente para o Superior Tribunal Militar e em caso de outro recurso é para o Supremo Tribunal Federal. Só aí para você ter uma ideia dessa estrutura do Poder Judiciário. A doutrina. Professor. Pois não, Leidiane? Deixa eu só tirar uma dúvida em relação ao slide anterior. Em relação, eu não entendi por que a Justiça do Trabalho está classificada dentro de uma justiça especial, não é isso? Ela sendo uma justiça especial, um crime realizado. Né? Essa justiça vai ser o direito penal especial. É isso?
Mas como é que o crime realizado dentro da Justiça do Trabalho, ela vai ser julgada pela Justiça Comum? Excelente pergunta, Leidiane. Porque não há previsão legal para que os juízes do trabalho eles possam vir a promover processo criminal em decorrência de ter lá ocorrido um crime. A previsão legal, ela só existe para o processo crime em relação aos crimes ocorridos na justiça especial nessas duas possibilidades. Uma, estabelecida no texto constitucional, no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição, onde há previsão de processo crime para os crimes militares na própria Justiça Militar e na Justiça Eleitoral, na Lei 4.737, no artigo 35. Então, por esse motivo é que a Justiça do Trabalho não pode promover processo crime, porque não há previsão legal para isso. Só nessas duas hipóteses. Professor, volta mais um pouquinho. O primeiro slide em relação ao que o senhor fala, justamente dessa a classificação comum e especial. O senhor disse que o que difere um do outro é o órgão julgador, não é isso? Perfeito. O comum, no caso, é a justiça comum, sendo a federal ou estadual, dependendo do crime. Perfeito. E o direito penal especial seria um desses três órgãos: Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Não é isso? Aí a Justiça do Trabalho está aí dentro, eu não entendi. Calma. A Justiça Especial é a Justiça do Trabalho, é a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Ok. Mas o direito penal especial, ele não vai abranger a Justiça do Trabalho. Ah, tá, professor. Pronto. Então, é porque na minha cabeça não fazia sentido estar dentro da classificação de direito penal especial se a Justiça do Trabalho não julga crime, né? Embora a Justiça do Trabalho seja considerada uma justiça especial, especial em relação ao conteúdo, à sua matéria, mas ela não é classificada como de direito penal especial. Entendi, professor. Ótimo. Obrigada. Show. Obrigado, querida. Então, essa outra classificação, direito penal material e direito penal formal. Esse direito material também é dito como substantivo, tem esse sinônimo de substantivo, representado pela lei penal, que define as condutas típicas e estabelece as sanções. Então, é o direito positivo, é a norma penal, que nós vamos estudar aí do artigo 1º até o 120, mas que é do artigo 1º ao 361 do Código Penal. O formal ou adjetivo é o direito processual penal, que determina as regras de aplicação do direito penal substantivo. Então, a forma, como se vai chegar até um julgamento, toda a forma procedimental. Professor, mas por que não chama apenas de direito penal ou de direito processual penal? Porque existe essa classificação, a classificação doutrinária, todos os autores continuam trazendo nos seus livros essas classificações, e se você me perguntar qual a praticidade dessa classificação, eu vou dizer que é absolutamente nenhuma, mas poderia simplesmente chamar Código Penal, Código de Processo Penal, mas se chama também, traz essa classificação em direito penal material ou substantivo, e o direito penal formal ou adjetivo. Formal vai dar forma ao procedimento, vai adjetivar, vai trazer todo o seu trâmite.
É interessante quando a gente chega em relação à classificação dos crimes. Quando a gente vai para a aula de classificação de crimes, tem tanto doutrinador que inventa classificação que você vai tocar o sino de tanta classificação de crimes. Eles inventam. Todo ano tem uma classificação nova, algo que eles criaram, elaboraram, e aí a gente tem sempre que estar pesquisando, observando se tem uma classificação nova em relação aos crimes, porque quem elabora prova de concurso, ele quer o que é novo, ele quer ver se você está atento, e porque já está cansado do banco de questões que ele tem, então vai para o novo, vai para a mudança, para ver quem realmente está atento. Professor, desculpe se eu incomodar, é porque eu não queria levar a dúvida. Pois não, fica à vontade. Em relação ao slide anterior da classificação do direito material e formal, porque, assim, o material eu entendi que é a norma em si, positivada. E o formal é a forma que se dá aos atos. Mas aí foi colocado o material como sendo Código Penal e o formal como Código Processo Penal. Sendo que o Código Processo Penal também é a matéria positivada, então é material. Só que os atos que decorrem delas e os fatos formaliza o processo. Não é isso? É difícil diferenciar isso. Ok. Mas é exatamente isso que você está colocando. É bem por aí. O direito penal material é a matéria em si, é o conteúdo exato do preceito incriminador. É o crime. A forma com a qual esse crime virá a ter efetividade algum tipo de sanção passa pelo processo penal. Então, vai adjetivar, vai formalizar esse procedimento. Até o inquérito policial, como bem o Hugo tinha perguntado, a diferença entre inquérito, entre investigação. O inquérito policial também é forma, e é uma forma que está toda descrita dentro do Código de Processo Penal. Então, vai se trazer aí elementos necessários para formalizar um processo. Somente quem tem o poder de punir é o Estado. E o Estado não pode fazer isso de forma abusiva, arbitrária. Ele tem que seguir passos, seguir a forma. E essa forma está contida dentro do direito processual penal, onde será respeitado o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, as fases processuais. Espero aí ter trazido aí luz à sua dúvida. Professor, quando um princípio desse não é respeitado, o que acontece? Isso, claro que isso não irá acontecer, não deve acontecer, mas se acontecesse. Hugo, obrigado pelo seu questionamento, mas aí vai depender do caso em concreto. Verificar qual princípio de fato foi desrespeitado e as consequências. Então, a partir do momento em que ocorreu o desrespeito a um princípio, é que você vai ver a consequência, com a possibilidade de nulidade. Às vezes, o processo todo ele é arquivado em detrimento de uma quebra em relação ao princípio. Você tem um indivíduo que está respondendo a um processo criminal por conta de uma acusação de tráfico de drogas. E aí, durante o processo, é verificado que a polícia só tomou conhecimento em relação à traficância por meios ilícitos, ou seja, foi uma escuta clandestina, uma escuta não autorizada pelo Poder Judiciário.
que, apesar de ter, de fato, identificado que aquele indivíduo era um traficante de drogas e apreendido aquela droga, essa prova ela foi oriunda de um ato ilícito. Esse ato ilícito originário, ele contaminou, ele foi capaz de contaminar todas as provas seguintes. E aí aquele indivíduo que é de fato um traficante de drogas e foi surpreendido na posse da droga, vai ter que ser solto, vai ganhar liberdade. E o processo está arquivado. Em decorrência de quê? Da quebra de um princípio. Então, sempre é necessário observar o fato em concreto e aonde o princípio foi desrespeitado. Às vezes, com a possibilidade de invalidar todo um procedimento. Outras vezes, é capaz de invalidar apenas um ato processual e não o processo todo. Então, é necessário identificar. Espero aí ter atendido a dúvida e esclarecido. Vamos aqui ao nosso último slide da aula de hoje, para diferenciarmos, como a doutrina traz, o direito penal em objetivo e o direito penal subjetivo. O que se entende, o que a doutrina traz por entendimento acerca do direito penal objetivo, conjunto de leis penais vigentes no país. Então, o que está vigendo, a lei posta, é direito penal objetivo. E o direito penal subjetivo é o direito de punir do Estado. A partir do momento que há a prática de um crime, passa a ter o Estado esse poder-dever de punir o indivíduo, exercer o seu ius puniendi. Só que esse direito penal subjetivo, esse poder que o Estado tem, esse monopólio estatal em relação à punibilidade, é condicionado por 3 limites ou condições. Primeira, tempo. Uma das causas estabelecidas, salvo engano, lá no artigo 107 do Código Penal, é a extinção da punibilidade pela prescrição. O que é extinguir a punibilidade? É o Estado não poder mais exercer o ius puniendi. Quem está sendo punido agora? O próprio Estado, que não vai poder mais punir alguém que cometeu crime. Mas como isso ocorre? Pela prescrição. O que é prescrição? É o tempo transcorrido. O tempo passou, o Estado não agiu, foi omisso, foi ineficiente em promover todo o seu organismo estatal, todos os seus órgãos, a fim de identificar o indivíduo, a autoria, e colher provas da materialidade. Ele não fez nada disso. Ou se o fez de forma inerte, de forma precária, morosa. E aí chegou um tempo, prescreveu. E é uma garantia também para o cidadão. Eu cometi um crime. Por que eu cometi o crime? Porque eu queria. Eu queria praticar esse crime. Vem, Estado, me prende. Aí o Estado não vem, não bate na minha porta, não faz nada. Agora eu cometi o crime com 20 anos, estou com 80 anos, bate alguém na minha porta para me entregar uma notificação. É justo isso? Agora, com 80 anos, é que eu vou pagar um crime que eu cometi com 20? Qual o sentido de eu ser punido se eu não vou mais nem entender por que eu cometi o crime? Faz sentido. Então, prazo prescricional. Lá pelo artigo 109 tem uma tabelazinha sobre o tempo de prescrição para cada crime. Espacial, princípio da territorialidade. Em regra, só se aplica a lei penal brasileira no território brasileiro. Para ter a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira a fato ocorrido no exterior, só pelo princípio da extraterritorialidade, que encontra-se no artigo 7º do Código Penal. Então, é uma questão de espaço. Modo, princípio da dignidade da pessoa humana. Você não pode trazer ao indivíduo uma pena que não seja prevista. Quais são as penas possíveis de serem aplicadas? Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa.
qualquer pena que venha a aferir a dignidade da pessoa humana, que venha a aviltar a moral ou a questão física do ser humano, é inválida. Não é admitida, é vedada. Portanto, o modo também de aplicação dessa pena pelo Estado. E aí, me permita aqui concluir com um único caso, preste bem atenção, um único caso em que o Estado ele tolera a punição privada, paralela à punição estatal. Porque a regra, só o Estado ele tem a possibilidade de punir o cidadão. Só ele exerce o ius puniendi. Não tem vingança privada. Mas tem um caso em que a legislação permite. Onde é que está, professor? Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que é o Estatuto do Índio. Veja só, isso é questão de vários concursos públicos. Artigo 57. Será tolerada a aplicação pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais ou disciplinares contra seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, proibida, em qualquer caso, a pena de morte. Na Constituição Federal, artigo 231, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, é possível, sim, em relação aos índios, haver a aplicação de lei penal. Eles mesmos lá, o próprio grupo, pode impor uma sanção penal. E o Estado não pode promover um novo processo para impor pena a esse indivíduo se ele já foi punido pela tribo, se já houve um procedimento na tribo para esse fim. O que se veda? A pena de morte. Pena que vá afligir um caráter cruel ou infamante à moral do índio. Mas, se não, é possível haver aplicação de lei penal de sanção em relação aos indígenas. Ok? Então, pelo avançado da hora, alguns têm outras disciplinas aí no horário AB. Fico por aqui agradecendo imensamente a participação, a tolerância com o tempo e a paciência sua, e lhe convido para a próxima aula